material. Não, foi a gravação que eu acionei, Jeane. Ah, Essa ok, ok, vozinha foi a gravação. A ok. partir de agora está gravando. Então, gente, eu postei mais materiais e apesar da disciplina terminar hoje, eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês para se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida para a gente tirar mesmo depois, né? Com relação ao material, ao trabalho final, né? Algumas pessoas já mandaram mensagem perguntando se podia haver prorrogação. Infelizmente, eu não vou poder prorrogar mais, porque a gente tem um prazo a cumprir para colocar as notas. E como a turma é muito grande, a gente precisa de um tempo também para corrigir. E vocês já estão ingressando com outra disciplina, com a professora Delma, com minha amiga Delma. Então, a gente precisa concluir, não é? Então, aí eu coloquei só até dia 12, porque vocês já estão com o material da outra disciplina disponível, né? Mas agora à noite eu estou disponível para vocês, para a gente conversar, para tirar dúvidas, fazer esclarecimento de alguma questão, certo? Então, aqui eu estou disponível para vocês. E aí, pessoal? Estou abrindo aqui o chat para ver se alguém colocou alguma mensagem, alguma coisa. Eu estou acompanhando também. Em relação. Aqui no chat ainda não tem nada, não, Jeane. Agora, Acabei de olhar, não tem durante o nada. dia. Durante o dia chegaram umas perguntas lá no grupo. Ó, a Cândida vai, acho que ela vai escrever, deixa eu ver aqui. Chegaram umas perguntas lá no grupo, Jeane, e também que a gente viu assim em outros momentos já, ainda existe uma dificuldade assim, uma dúvida assim que eu tenho percebido, principalmente pelas incursões que foram feitas lá na aula de Delma. Pronto, Cândida, eu já falo isso para ela. Na aula de Delma, ainda um pouco de confusão em relação ao que seria deficiência, ao que seria transtorno, do ponto de vista técnico, conceitual, falando. Hum. Então, assim, se você puder dar uma retomada nesse ponto, eu percebi, a partir do que Delma foi começar na sexta-feira, eu percebi que isso é um ponto que ainda pode ser um pouquinho mais esmiuçado. E Delma está pedindo aqui, e Cândida está pedindo aqui no chat para você explicar um pouquinho mais sobre a atividade final que os alunos estão solicitando. Hum. Ok, ok. Bem, com relação a. Eu estou olhando aqui, porque eu fico vendo as coisas e também olhando o chat. Bom, gente, olha, com relação à diferença de deficiência e transtorno, a gente trabalhou, esse foi material da primeira unidade, né? E eu lembro que eu coloquei material para vocês lerem lá, e a gente ainda discutiu naquela videoconferência. Não sei se as pessoas que estavam na dúvida estavam na primeira videoconferência que a gente fez, que a gente falou a questão da deficiência e do transtorno. Eu vou só abrir aqui o material, se eu tiver como projetar o projeto, deixa eu tentar achar aqui, né? Foi a deficiência do transtorno, qual foi a outra coisa, Moniquita? A outra coisa foi que Cândida solicitou para você explicar também um pouco mais sobre o trabalho final, como elaborar, o que exatamente você está esperando, porque ainda tem dúvidas em relação a esse aspecto. Eu pedi um relato de aprendizagem, né? Colocando desde o do início. Esse eu vou explicar logo enquanto eu abro aqui. Eu pedi o que vocês aprenderam com essa disciplina nesse sentido. Então, fazer um relato. Fazer um relato, geralmente, a gente trabalha na primeira pessoa,
Não é isso? Isso. Estão me ouvindo? É porque tem hora que dá uma travadinha, né? Eu não Mas sei se não travou, não. Não travou, não, Jane. Aqui foi um som que entrou no meio da sua fala, mas não travou, não, aqui. Tá normal. para mim deu como se fosse uma interferenciazinha. Aí eu não. Bom, então assim, eu pedi para vocês elaborarem um relato, considerando o que a gente discutiu, o que vocês leram, o que vocês viram no material, né? Então, o que que nós vimos? Nós começamos abordando a diferença entre deficiência e transtorno. Depois a gente trabalhou as primeiras unidades com deficiência, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiências múltiplas. Somente depois a gente começou a trabalhar os transtornos, né? E aí a gente trabalhou alguns transtornos, destacamos mais a questão do autismo, né? E trabalhamos também e finalizamos com a questão da avaliação, né? Então, vocês vão fazer um relato na primeira pessoa a partir do que vocês aprenderam, do que vocês leram, do que foi discutido, porque a gente colocava nos fóruns. Discuta com os colegas, coloque o que você compreendeu. E, assim, o que eu observei nos fóruns é muita gente fazendo relato de atividade, de como a pessoa lidou com determinada situação, né? E também eu observei que, eu posso estar enganada, algumas pessoas parecia que não tinham dado nenhuma olhada no material. Então, é preciso que para poder vocês fazerem esse trabalho final, vocês leiam alguma coisa. Além do material que eu colocava pelo menos uma sugestão de leitura, né? Mas inúmeras outras eu apresentei também. Então, é necessário que vocês façam essa leitura antes de fazer. Deficiência é isso, transtorno é isso, né? Dentro das deficiências, vocês vão falar o que vocês aprenderam, o que vocês aprenderam a lidar. A gente trabalhou trocas de experiência, teve uma videoconferência que foi. A gente quase que não termina, não sei se a Mônica lembra, de tanta coisa que o pessoal colocou, né? E foi, assim, muito interessante, né? E a gente precisava. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo a gente tinha, acho que, trabalhado bem mais, demorado bem mais discutido mais coisas naquela videoconferência de tanta coisa que a gente teve, né? E foi, assim, muito rica desse ponto de vista, né? O material que eu estava colocando era um material simples, o que eu estava postando, e um tamanho de letra legal, entre 8 e 10 páginas, mas na modalidade de artigo, que vocês tinham, assim, com referências, onde vocês podiam usar como link para trabalhar outras questões, né? Então, você vai fazer um relato em primeira pessoa de tudo que você aprendeu. Você pode enriquecer esse relato com experiências que vocês tenham vivido, né? E com situações de cotidiano, né? E ainda me coloquei também à disposição se vocês quiserem também tirar alguma dúvida, né? Sobre alguma dessas questões, né? Vocês fazem um relato, eu acho que eu coloquei no máximo 2 ou foi 3 laudas, nesse sentido. Então, começa o relato fazendo uma conceituação a partir do que você compreendeu, de deficiência e de transtorno, né? Do que você aprendeu, do que você compreendeu. Logo em seguida, você vai trabalhar o que você aprendeu sobre as deficiências que foram trabalhadas, que foram visual, auditiva, né? Deficiências múltiplas, físicas, motoras,
E depois vocês vão trabalhar os transtornos, né? Pelo que eu observei, as pessoas também ficaram muito mais impactadas e envolvidas com a questão dos transtornos do que com as deficiências, né? Então, aí você vai colocar o que você aprendeu, você pode destacar alguma situação dos transtornos que você não sabia e descobriu agora, porque algumas coisas vocês já sabiam, outras vocês observaram agora a partir do material lido. Não, A avaliação realmente, Cândida, é um ponto mais difícil, porque eu sei. não é. Deixa eu procurar a palavra correta. Não nos é permitido fazer avaliação diagnóstica de transtornos, nem deficiência. O que a gente pode fazer é detectar e encaminhar. Mas a avaliação que a gente fala, no sentido desse material, dessa disciplina, é a avaliação pedagógica, né? A gente falou, e o texto deixa claro que é a avaliação pedagógica. Como avaliar um conteúdo de um aluno tido como normal e de um aluno portador de um transtorno ou de uma deficiência. Eu lembro que eu coloquei para os alunos o conceito de igualdade e equidade, né? Inclusive, eu fui pedir para eles falarem no fórum, considerando esses conceitos de igualdade e equidade, porque são questões que a gente, quando trabalha avaliação pedagógica de alunos com transtorno ou com deficiência, a gente tem que considerar, né? Os conceitos de igualdade e equidade. Eles são de extrema importância no processo de avaliação de alunos com transtorno ou com deficiência, né? Com relação aos conceitos de transtorno e de deficiência, a gente observa que o transtorno, ele pode ser com transtorno, a deficiência, ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida, né? Ela pode ser adquirida por uma questão de saúde, ela, como é o caso, a gente até discutiu isso, eu lembro bem, aqui numa videoconferência, um indivíduo paraplégico, né? Ele fica deficiente, pode ter sido por uma questão de saúde, né? Antigamente a gente tinha muito, quando o pessoal não existia as vacinas, ou por um acidente. O indivíduo cai de uma escada, fratura uma vértebra, ele fica paraplégico. Então, ele se tornou um deficiente. O deficiente visual, ele pode nascer com uma deficiência congênita ou ela pode ser adquirida por via de um acidente ou de uma questão de saúde, né? Tem questões próprias ocular que provocam a deficiência visual, né? Por acidente de trabalho, né? Os transtornos, não. Os transtornos, geralmente, são questões neurológicas, né? Os transtornos, eles são questões que são... A neurociência hoje se debruça a estudar muito essa questão do transtorno. Há um grupo que atribui questão genética que não foi comprovado. Eu lembro bem que eu falei isso também aqui, né? O transtorno ele ataca o sistema nervoso central e geralmente não é diagnosticado no nascimento, só depois de alguns meses e em casos alguns anos. Eu lembro que eu falei do transtorno do aspecto autista. A criança nasce igual a todos os outros. Quando começa o seu desenvolvimento, o seu processo de desenvolvimento, começa a se identificar algumas causas. E isso a gente só tem acesso hoje em dia porque a medicina evoluiu muito e já com os primeiros meses de vida é possível identificar, né?
algumas doenças, graças ao avanço da medicina, hoje em dia já ficam mais fácil, né, de serem detectadas, né? Então, deficiência, ela pode ser adquirida ou congênita, ela atinge o indivíduo portador daquela deficiência, o transtorno, ele atinge o sistema nervoso central. Isso está no primeiro módulo, na primeira apostila, no iniciozinho dele aqui, né? Então, e esse conceito de deficiência, ele variou muito ao longo do tempo, né? A história da humanidade, e eu coloquei isso bem no material lá, ela traz essa questão da deficiência. Tem um artigo, eu estou tentando lembrar aqui o autor, que ele faz uma linha do tempo da história da deficiência, né? Ele coloca como a deficiência foi tratada em vários povos ao longo da história, né? Em várias culturas. Algumas culturas indígenas eram consideradas como uma espécie de maldição, uma criança nascer com uma deficiência, não é? Então, ou elas eram abandonadas, ou eram oferecidas em sacrifícios, né? Na antiguidade, ou na Idade Média, e depois, assim, não posso dizer nem na modernidade, mas nos idos de 1900, os deficientes, as pessoas com deficiência ou com transtorno mental, elas representavam para as famílias como um estigma, uma marca social, e elas eram segregadas. As famílias, algumas famílias abandonavam na roda dos excluídos quando era deficiente. Como o transtorno mental só se manifesta logo após alguns anos do nascimento, essas pessoas eram trancafiadas em porões, em quartos, isoladas, né? Para não tinham contato social, não tinha vida social, porque aquilo representava uma espécie de mancha na família. Então, existe uma série de situações ao longo da história que hoje a gente considera que a gente tem um avanço, a gente continua na luta, mas já houve um avanço muito grande do que foi a doença mental, do que foram os transtornos, do que foram as deficiências para como são hoje. Quando a gente fala que ainda não existe inclusão, né? Ou a inclusão não é completa, a gente caminha para uma inclusão, a gente há de pensar que houve momentos em que essas pessoas não tinham nem cidadania, não tinham direitos nenhum, eram tratados como verdadeiros animais, né? Eu não sei se eu respondi, se ficou contento, se querem perguntar mais alguma coisa. Estou Professora, tentando. boa noite. Boa noite, gata. Rejane, eu gostaria de perguntar à senhora se esse relato que tem que ser feito, ele vai, se eu posso pegar também de outras pesquisas para não ficar restrito somente no material que a senhora mandou, ou tem que ser somente no material que a senhora mandou? Não, né? Não, não, de forma nenhuma. Eu sempre deixei claro que Uhum, fizessem outras leituras. é. A maioria dos textos, dos temas, eu acrescentei outros textos, eu dei sugestões de Sim, outros sim, textos, apresentei livros, pode ser qualquer outro, tá não bom então. necessariamente só o material. O material que eu dei, porque é obrigação nossa a gente dar um material de referência para Sim, você, sim, tá viu? bom, professora, obrigada. Tem razão, Jucineide. Essa questão do termo portador, não é? Você está correta. Hum. Quando eu Uma, coloco uma, assim, ou- eu estou vendo aqui que alguém colocou, quem foi Cândida, sobre a avaliação do ponto, que é mais difícil, é exatamente essa questão. Vocês
eu coloquei lá sobre a questão, quando eu falei sobre avaliação, de vocês colocarem, de vocês considerarem os termos igualdade e equidade, né? Porque o que a gente observa, por exemplo, quando a gente fala em inclusão na sala de aula, eu vejo isso, muitos meus alunos falam isso, é que as pessoas, o aluno está lá na sala, mas ele não está realmente incluído. Ele não participa das mesmas tarefas, ou com tarefas idênticas, do mesmo conteúdo, é dado a ele algum material. Às vezes, o auxiliar é quem se encarrega de elaborar uma tarefa de desenho, de pintura, de colagem, alguma coisa, Na totalmente, maioria, ele está integrado, né, professora? mas não está E incluído. não incluso. Exatamente. E os alunos, quando a gente conversa muito, semana passada a gente conversou sobre isso na quarta-feira, uma turma que eu estou dando aula, e eles falavam sobre isso, né? Então, integrado não é incluído. E ainda integrar e avaliar, aí é que a gente tem que considerar esses dois conceitos elementares para a gente, né? Olha, uma situação que eu passei hoje, eu trabalhando em uma escola e eu sou apoio 2. Hum. E é numa série de sexto ano. E uma mãe foi lá hoje que o neuro pediu um relatório da turma para ter que ser feito e levar. E nenhum professor se disponibilizou para ter que fazer. Nenhum. Como eu acompanho 3 dentro da sala de aula, Você fez o relatório. eu estou fazendo para entregar amanhã. Então, são Eu coisas assim. aposto como saiu a pergunta assim: o que é que eu vou colocar nesse relatório, né? Não, não foi essa pergunta, foi pior, professora. Foi bem pior. Se foi negado Que não ia fazer. que não ia fazer, foi pior. E por coincidência, no dia da matrícula dessa mãe, por coincidência, eu atendi ela no dia da matrícula, porque eu estava ajudando nas matrículas, e ela me relatou muito sobre o filho dela. E eu disse: não, já que a senhora tem essas dúvidas, é bom levar para tirar essas suas dúvidas. Então, muita coisa ela me foi relatada e de lá para cá acabou criando um vínculo, Hum. entendeu? E ele tem uma irmã gêmea dentro da sala. A menina interage mais, mas ele não é muito interagir não, porém é muito inteligente, sabe? Mas durante o momento do lanche, ele se escondia embaixo das carteiras, sabe? A Então, socialização assim, não tem, né? não. Ele chegava até se esconder no banheiro para não ter que ir para o lanche, para não ter que estar em volta dos demais por conta do som. É porque o Mas barulho incomoda, né? incomoda, E não precisa nem tá? ser muito intenso. Exato. Depende muito do nível dele, e esse barulho. Aí o que eu vejo mesmo, pelo menos, é a realidade onde eu trabalho, é porque eles são integrados e não inclusos. É, ainda tem um caminho muito grande para a gente caminhar para que haja de fato essa inclusão. Porque eu acho que a gente ainda nem sabe como lidar direito com essa situação. Eu digo isso com base até na própria universidade. A gente, eu dava aula no semestre passado a uma turma de matemática e eu acho que eu já falei isso aqui, a gente recebeu um aluno deficiente visual e ele bem inteligente, bem desenrolado, mas a gente, professor, é que não sabia como lidar, né? E nem a própria universidade estava preparada. Tinha uma pessoa que ele fazia transcrição,
faz a transcrição, fazia porque é passado, né? Fazia a transcrição do trabalho para a gente, mas até então ele trabalhava na biblioteca, porque não tinha nenhum aluno que tinha chegado com essa deficiência. Uhum. Mas aí precisou de uma série de mobilização para poder a gente dar condições mínimas a ele. E só aí foi que a gente veio observar que no corredor do andar de baixo a... não existia piso tátil em direção à sala. Tinha até o hall, mas em direção às salas, foi aí que a gente veio observar que não tinha piso tátil, né? Então, a gente aprende a lidar, está aprendendo a lidar com as situações, e isso, para isso depende da disposição que a gente tem de acolher, né? Para lidar com essas situações. Maria José, você levantou a mão. Professora, boa noite. Boa noite, linda. Em relação à aprovação, ainda tenho dúvida da aprovação do aluno com deficiência. Eu tenho 2 alunos com deficiência e chegou o final do ano. Um está com 14 anos no terceiro ano e o outro está com 14 no quarto ano. Como minha turma é seriado, então tenho esses alunos assim. Então, eu estou com dúvidas em relação a essa aprovação. Se ele pode ser aprovado ou não. Isso, assim, É, é uma coisa então, que eu acho que existe. Na verdade, na última vez que a gente conversou, teve uma questão que ficou dúbia aqui, não foi, Cândida? Foi. Então, a senhora, da última vez, a senhora falou sobre esse assunto, só que eu ainda tenho Foi. dúvida, entendeu? Em relação a esse assunto. Porque eu entendo, e até onde eu sei, é que não pode haver retenção. Mas alguém falou aqui, eu não lembro quem foi agora, que na aula de legislação, a professora disse que não existia essa obrigatoriedade, não, que ele podia ser retido, né? Aí ficou essa, porque o que eu sei é que ele não pode ser retido, né? Professora Jeane, Oi, pode falar. demais. Se tiver Boa alguém que noite. Boa tenha noite. maior domínio da legislação, eu peço ajuda. Samuel, aí sou eu, tá? É porque eu não consigo entrar pelo Zoom com o meu e-mail. Enfim, essa questão da reprovação ou não, uma coisa que existe na LDB, um instrumento, é a terminalidade específica, que é a possibilidade desse estudante fazer uma passagem diferenciada. Pode ser adiantando, né? Ou pode ser, a Retendo, depender da idade, ou pode ser retendo. Mas considerando aqueles existe conceitos de isso, equidade e igualdade, na questão da exatamente. avaliação, Agora, não é ficar retendo a criança ou o adolescente por porque ele muitos tem a anos, patologia. nem por causa isso, nem por causa da condição, e nem também ficar retendo e distorcendo a idade dele dos demais da turma, né? É como Porque eu também o pensava importante é mesmo. ele acompanhar as, as fases, né? A sua fase de desenvolvimento, né? Dos seus colegas. Michele, é Então, retendo ou promovendo, né? Não pode fazer as duas isso, coisas, né? É, exatamente. é como a É gente conversou constantemente. naquele É dia, a Cândida. terminalidade específica. É que eu não me lembro qual é o artigo, mas lá É na porque aqui em LDB. Sergipe, o que que a gente vê mais é a promoção, não é a retenção. É. O comum Isso. é a promoção, não existe a retenção, Uhum. entendeu? O como é Porque a eu promoção, acho porque que não se discute e nem se Isso. avalia como deve ser. Aí, assim, como você não avalia, exatamente como a gente conversou naquele dia, Cândida, como você não avalia de forma correta, você também não pode reter. Entendeu? Foi isso que a e gente tem que conversou naquele ver a dia. legislação estadual, né? É, Também. Isso é o que vai direcionar como que os professores porque, vão fazer. porque o certo é, ele ser avaliado considerando aqueles conceitos, igualdade e equidade. Então, igualdade de condições, né? E equidade na questão das diferenças. Então, e isso, o pessoal tem dificuldade de fazer isso, por quê?
Porque na maioria das vezes nem dá conteúdo para esses meninos direito, né? É qualquer coisa, né? Não é um acompanhamento de fato efetivo, um acompanhamento efetivo e eficaz, então não tem como avaliar. Se você não avalia da forma correta, você também não pode reter. Eu lembro que a gente ficou um tempão nessa discussão da outra vez, não foi, Cândida? E você também Infelizmente, estava. infelizmente isso acontece muito. Agora, sim, para mim, eu não lembro de nenhuma legislação que trabalhe com essa questão de promoção ou retenção, entendeu? Mas, Na estrutura legal. Eu acho que já está bom. Cândida, nos parâmetros curriculares, ele fala. Mas ainda está usando os parâmetros. É isso que a gente, porque a legislação nesse último governo mudou tanta coisa, né? Aí a gente fica. Nesse último governo foram coisas assim absurdas. Absurdas. Já vou. Então a gente fica Bota aí. quando não tem uma legislação própria, como por exemplo, o Estado de Sergipe tem que determina, né? Porque pelo menos até os parâmetros ele dizia isso, né? Maria José, você levantou a mão. Então, já tirou a minha dúvida em relação da aprovação, de promover ou de reter o aluno, de aprovar ou de reprovar. Era essa questão, entendeu? Gente, eu vou pedir só um minutinho que eu vou pegar uma água, porque eu ainda estou meio rouca, ainda não fiquei boa completamente, eu tenho que estar bebendo água, senão a voz vai embora. É o artigo 59 da LDB. Ele fala assim: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, tá, 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 tá. Aí fala o que tem que ter, né? Currículos, métodos, técnicas, enfim. Aí o inciso 2, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar, no caso, para os superdotados. Isso barra quando o pessoal não ministra os conteúdos, então como é que você vai avaliar, vai saber se ele atingiu o conteúdo mínimo exigido, né? Se você, a maioria das vezes ignora mesmo. Então, Infelizmente, é o apesar, exemplo que a menina colocou há pouco, né? Justamente um relatório, todos os professores se negaram. Então, como é que a gente vai? É muito difícil estar na escola e lidando. Eu digo isso que eu fiquei um tempo como coordenadora e eu sofri, eu penei, para poder primeiro fazer com que o professor aceite o aluno deficiente, né? Eu não sei como fazer. Depois é pensar outras atividades para que ele também dê conta para com o aluno. Então, aquela atividade tem que pensar para a turma e E aquela pensar mesma uma atividade diferente e para ele. adaptar para Adaptar a atividade Sim, daquele conteúdo, isso. porque não conteúdo diferenciado não é qualquer coisa, como a gente vê. Leva uma tarefinha para ele pintar, não é isso. Ele tem direito a receber o então, conteúdo de forma adequada. Maria? professora, então, para mim, eu vejo assim, é fácil pegar uma atividade adaptada na internet e levar para a escola. O difícil é você saber como aplicar, como você vai conseguir alcançar o objetivo com aquele aluno. Eu tenho muita dificuldade nessa relação e, assim, eu fico me culpando, me sentindo culpada por não conseguir alcançar esse objetivo, já que eu sinto na pele essa questão da inclusão, porque eu tenho 5 irmãos que têm algum tipo de deficiência, que antigamente era tido como doido, só que depois, como eu passei a estudar e conhecer um pouco da doença, eu acredito que algum dos meus irmãos tenha autismo. Então, ainda é como a professora falou, é uma questão que a gente não sabe como lidar. Foi como se a sociedade escondesse a vida inteira essas deficiências e agora elas estão tirando da gaveta
num passo lento. Claro que a gente está engateando, como todos os cursos que eu passo de capacitação, a gente está engateando e evoluindo, mas ainda na sala de aula a gente tem muita dificuldade e pouco apoio. Eu acho assim, Você relatou entendeu? exatamente como é. É exatamente assim. Apesar que o meu município está engateando e está, assim, começando a caminhar de mão dada com a gente, mas ainda eu sinto muita dificuldade nessa questão, principalmente porque a sala do ensino regular não caminha com a sala do AE, apesar da gente ter várias. A gente só tinha uma e hoje a gente parece que tem 4 ou 5, mas nem todas as escolas têm a sala do AE. Então, um professor que eu sou do ensino regular de manhã, os meus alunos frequentam a sala do AE à tarde, mas eu nem conheço essas professoras da sala do AE. Então, para mim é fácil ir na internet e pesquisar uma atividade adaptada para autismo, adaptada para deficiente isso, deficiente aquilo. Mas como é que eu vou aplicar aquela atividade e conseguir o meu objetivo? A Verdade. minha maior dúvida é essa, entendeu? E o pouco que existe de avanço se deve à luta dos familiares, né, de Pronto, o pais, de mães. meu aluno com deficiência de autismo, ele tem uma habilidade muito grande com matemática. Ele está no 3º ano, ele tem uma habilidade boa com a matemática mesmo, que às vezes eu penso assim, José, vou botar o nome dele de José. José, espero que os seus colegas respondam. Eu sinto que ele precisava de um apoio maior para desenvolver essa habilidade com matemática. Já o português, ele tem dificuldade, entendeu? Então, eu deveria trabalhar esse lado dele melhor. Mas eu ainda não sei como chegar, porque também, às vezes, ele não permite que eu chegue até ele. Eu digo, José, vamos fazer essa atividade? Ele diz, não. Entendeu? Aí eu tenho que estar ajeitando ele, conversando com ele, para depois fazer a atividade. Aí ele já tem 2 irmãos na sala, eu peço para os irmãos interagir com ele, ele já interage, mas é uma ansiedade, eu fico assim, um pouco frustrada com essa questão de não alcançar o objetivo com ele e não saber como lidar. A verdade é essa, não saber como lidar. Por mais que eu tente, que eu estude, que eu pesquise, eu não sei como lidar com essa situação. João, assim, as coisas é complicado. Realmente, a gente ainda precisa se debruçar mais. Aí se já não tinha nem água lá em cima, nós descemos dormimos tudo cá embaixo. Por quê? Aí hoje água na outra caixa, aí pensa Tem trabalho. alguém conversando aí, está com o microfone aberto. É bom que feche. Não tem lugar nenhum, não. Só tem Porque fica dando um barulhinho. Bom, tem aí que está com a mão levantada. Jucineide e Ieda. Jucineide. Boa noite. Então, deixa Lucineide. Deixa Jucineide. Lucineide, então deixa Jucineide falar, depois eu falo. Tá certo. Jucineide, você está com a mão levantada. Aham. Boa noite. Então, naquele dia daquela discussão que a gente ficou nesse impasse, se podia ou não, e tendo também uma filha que tem um transtorno, eu pesquisei muito a respeito e sigo uma consultora educacional, Priscila. E ela coloca, e eu já vi em algumas leis, Priscila Boy, quem quiser seguir lá, ela é bem esclarecedora, que fala que o aluno de inclusão ele pode sim reprovar, desde que nem a professora relatou aí, desde que seja provado que o professor, que a escola, ela preparou o PDI, que executou, e mesmo assim o aluno ele não acompanhou. Agora, para isso, tem que ter relatado, tem que ter comprovado que mesmo fazendo todas as adaptações necessárias, que todo aluno, independente da deficiência, de algum transtorno, de qualquer dificuldade, ele tem direito de participar ativamente da aula. Apesar da gente encontrar muitos desafios, eu tenho um aluno que ele foi diagnosticado, tenho 2 na sala de aula e sei o quanto é desafiador, mas nós, professores, precisamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho. E aí, sobre a retenção, é complicado, é complexo, eu acredito que todos aí estão relatando, e eu também vejo essa dificuldade,
porque às vezes nós, enquanto profissionais, somos falhos, porque é muita demanda e a gente acaba, como alguma colega falou aí, que a gente vai lá na internet, tira uma atividade adaptada, mas muitas das vezes a atividade não está adaptada ao nível do meu aluno. Adaptar uma atividade não é apenas eu pegar lá e coloquei porque é do mesmo conteúdo e é uma colagem. Eu digo porque eu vejo isso na realidade minha filha. Ela tem um PDI, a professora tem essa preocupação de fazer, mas muitas das vezes não está condizente com o que ela precisa, porque ela já avançou naquele aspecto, mas em outros ela precisa avançar e ela continua fazendo algumas porque foi adaptada daquela forma. Então, o É porque a aluno gente tem que considerar a subjetividade de cada aluno. Não é porque esse é autista, esse é autista e esse é autista, os três eles respondem do mesmo jeito. Não. Tem cada um tem particularidades de a cada particularidade. um. Aquela atividade que serve para um não vai servir para Não outro. vai servir para outro, não vai. Tem que Por isso a considerar importância a desse subjetividade PDI, né? de cada um. Então, Né? por isso a importância do plano individualizado, que é uma demanda a mais para o professor, mas que facilita. Então, em resumo, assim, só para dar a minha contribuição nesse sentido, que o aluno, sim, ele pode ser reprovado. Agora, assim, nós, professores da escola, se for comprovado que foi demonstrado todas as se for possibilidades. estudo, e até porque, se a gente fez todas as adaptações, e esse aluno ele precisa de algumas habilidades, por exemplo, o aluno autista, ele tem algumas habilidades visuais, às vezes utilizar cartazes, utilizar tudo isso naquele conteúdo. E ele não foi avançando, claro que não é na primeira vez, porque alguns alunos, eu falo de autista porque é o que eu convivo mais, ele tem a questão da repetição. Se você trabalha a partir da repetição, e mesmo assim ele não está avançando, é até meio complexo. Se você for avançando sempre esse aluno, então esse aluno vai chegar lá em uma série bem mais avançada só pelo critério que tenho que passar porque é aluno da inclusão, porque é aluno que tem algum déficit, mas aí eu preciso modificar a minha metodologia, não modificar, a palavra não é modificar, é melhorar as minhas condições, adequar a realidade sua metodologia ao a nível do seu aluno. Ao nível desse aluno, para que ele consiga alcançar essas habilidades que ele precisa, dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade. E aí, a partir daí, eu vou comprovar ou não. Porque se a gente ficar só... eu digo por experiência própria, eu agora como mãe, porque eu digo quando chega para a gente começa a dói mais, digamos assim, você começa a adentrar, eu digo porque eu sou docente há muito tempo, mas esse desejo, essa ânsia de aprender em relação ao autismo, não vou mentir, foi a partir do momento que o autismo chegou até mim na minha casa. Eu já tinha essa ideia de formação, essa necessidade, porém, quando chegou a mim, porque eu preciso dar esse suporte para minha filha e preciso entender para cobrar também. Então, hoje eu sou cobrada enquanto profissional e cobro também as profissionais. Então, nesse sentido, eu também não quero que minha filha, se ela não domine algumas habilidades, ela vá seguindo, e chegue lá na frente, ela vai se frustrar, porque ela vai encontrar outras pessoas que, tipo, não é que ela seja diferente, porque a criança, em relação à minha filha que é autismo, ela não é uma doença, é uma condição. Então, mas assim, em alguns momentos ela vai perceber que ela está em algum nível um pouco distanciado do outro, só que aí ela tem que... Eu preciso dar esse suporte e a escola também. Então, resumindo aí, eu só queria colocar isso para a gente entender enquanto... Porque se a gente ficar nessa ideia, a gente não consegue. É difícil, a gente tem que procurar mudar o nosso discurso e procurar. Eu ainda não consigo. E o aluno também ainda não consegue, mas vai ter um momento que ele vai conseguir. Então, a gente está engateando, a gente, que nem a professora falou, infelizmente, a inclusão ainda é algo que não acontece na prática, de fato. Nós estamos ainda, digamos, com os nossos alunos integrados, mas a gente está buscando. E quando se tem mais laudos, quando se tem mais pessoas diagnosticadas, quando nós estamos chegando aí, é difícil uma escola que não tem, uma sala de aula que não tem uma criança que tem algum transtorno, alguma deficiência, é porque as pessoas estão estudando mais, estão com mente mais abertas, então estão entendendo mais. E, graças a Deus, alguns avanços também. Nós temos a LBI, nós temos vários, desde lá da Declaração de Salamanca até os dias atuais, a gente tem muito, digamos assim, não é muito, mas a passos lentos tem algumas vitórias a ser
celebradas. E Algumas conquistas, né? a ideia é que surja outras, e para isso nós somos esses formadores de opiniões, essas pessoas vão fazer a mudança na vida dessas crianças. Porque tem pais aí que a gente recebe que o que eles têm é na escola. O que ele tem de entendimento, eles pegam com alguns professores, até de direitos que são negados. Pessoas que entendem das leis têm os É a seus direitos maioria da negados. população. A maioria da Eu vou população encerrar, eu queria falar só isso, que eu me estendo demais. A maioria da população não tem conhecimento dos seus direitos, né? E a escola, para eles, é uma referência. Mas, como você muito bem falou, na maioria das vezes, a gente só começa a se preocupar, na maioria dos casos, quando a gente sente que isso nos toca. Ou seja, por ter algum filho, algum familiar, né? Mas para se debruçar sobre Eu lembro que essa necessidade, né? Assim, professora, você tem alguém? Não, eu não tenho ninguém, mas foi uma coisa que sempre me chamou a atenção e que eu tive que enfrentar na sala de aula. E cada vez que eu tinha que enfrentar uma situação dessa, era uma verdadeira batalha. nós estamos cada vez mais recebendo mais essas crianças, porque antes as crianças não tinham direito à educação, ficavam em casa. E hoje, graças a Deus, elas têm a oportunidade de estar no contexto de sala de aula. Como eu falei para vocês, a última batalha minha, a mais recente, foi essa do aluno deficiente visual. E, para mim, assim, foi uma felicidade poder ajudar, né? Poder comprar aquela briga, porque para mim ainda foi mais ainda, porque ele era aluno de escola pública. Aí isso, para mim, foi, assim, maravilhoso, né? Deixa eu passar a palavra para a Ieda para a gente não monopolizar muito. Vamos, Ieda, agora é você. Pronto, professora, boa noite. E ainda dentro da avaliação, eu tenho uma dúvida. Assim, dúvida se entende. Eu gostaria que a senhora me orientasse. Deixa eu te dizer a situação. Porque a gente, eu ouvindo aí sobre a questão da promoção, se promove, se retém, como faz? Eu tenho uma aluna, aí quando os relatos a maioria, eu posso dizer assim, dos relatos que eu escuto, sempre fazendo uma abordagem de alunos do primeiro ao quinto ano. E a minha dificuldade é com alunos do sexto ao nono. Aí eu tenho uma aluna que ela chegou ao nono ano, ela está no nono ano, e aí eu vou lhe dizer assim, quantos problemas assim a gente... eu percebo que às vezes eu digo bem assim, poxa, eu estou errando aqui. E como eu devo fazer? Veja, a menina, ela não sabia escrever o nome dela. E ela chegou no nono ano. Chegou no oitavo. E aí, não pode ser retida, ela tem que ser promovida. Aí ela foi minha aluna no oitavo ano, eu não sabia como trabalhar com esses alunos, mas assim, como você acabou de dizer, que eu não tenho ninguém na família, mas acaba se sensibilizando, né? E aí eu comecei a me interessar sobre como trabalhar com esses alunos. E aí a aluna passou para o nono ano. E aí, o que é que acontece? Eu não consigo adaptar a atividade para ela dentro do conteúdo de ciências naturais. A minha dificuldade é essa. Vamos dizer, eu vou dar um assunto, eu vou ser sincera para a senhora, algo parecido que eu consegui passar, não foram todos os conteúdos que foi desenvolvido durante o ano, que eu consegui fazer alguma atividade para ela. Mas, assim, por exemplo, atividade sobre o sistema solar, eu consegui fazer algo dentro desse conteúdo adaptado para ela. Mas aí, quando teve um período aí que a gente fez uma abordagem ou eu li em algum lugar, sobre a questão de infantilizar a atividade, que às vezes a gente acaba como se passando uma atividade muito infantil para aquele, eu vou dizer adulta, porque ela já tem 17 anos. E aí eu fico me perguntando como eu devo fazer com essa aluna.
quero lhe dizer também, assim, que ela já evoluiu. Eu vou lhe dizer o quê? Porque a gente começa a observar, né, e a gente vê o quanto ela evoluiu. É só a gente direcionar um olhar para ela. Ela escrevia o nome dela com letras garrafais. E ela utilizava, assim, eu posso dizer, no caderno, umas 5 linhas para escrever o nome dela, bem grande, ela escrevia. E aí, eu falando com a cuidadora, eu disse, olha, eu vou começar a passar atividade para ela, era fora do conteúdo de ciências, porque aí eu estava passando atividade, vamos dizer assim, de língua portuguesa ou de alfabetização. Eu disse, olha, eu vou passar atividade para ela, agora ela vai começar a escrever o nome dela, vamos diminuir, vamos delimitar o espaço dela escrever o nome dela. E ela foi diminuindo. Hoje ela já consegue escrever o nome dela em uma linha. Aí eu digo, vamos tentar ver se ela consegue escrever letra cursiva, né? E assim vamos trabalhando. Agora, dentro do conteúdo de ciência, eu não consigo fazer muita coisa para ela, entendeu? Eu faço dentro essas atividades de alfabetização mesmo. Aí eu gostaria de saber se eu estou certa, se eu estou errada, o que é que eu devo fazer. Desculpa, meu microfone estava fechado, porque o cachorro está fazendo barulho. É, é muito difícil a gente dizer, porque, como eu disse antes, não existem modelos prontos. É todo um contexto que precisa ser estudado e precisa ser para poder ser orientado, né? Há uma coisa que me chamou a atenção foi na tua fala, a gente não pode considerar a idade cronológica, né? A gente tem que considerar, principalmente quando é aluno com transtorno, ou mesmo com deficiência, se for deficiência mental, deficiência intelectual, a gente tem que considerar a idade mental. E para isso é preciso dar avaliação desse aluno, daquele relatório, daquela equipe multidisciplinar, porque é com base nessa avaliação que a gente pode planejar essas atividades. Entendeu? É o Entendi. relatório do psiquiatra, do psicopedagogo, que vai dizer, porque não é, ela tem 17 anos, mas é a idade mental dela. 17 Então, anos é ela já era isso, para ela estar e entrando na universidade quase, daqui a pouco, no 18. Mas você disse que ela escreve como uma criança que ainda ocupa duas, 3 linhas, uma página para escrever. Então, a gente tem que ver o nível de desenvolvimento que ela está e tem que considerar a patologia. Tem uma série de questões a serem consideradas, né, para poder se orientar essa questão dessa tarefa. É por isso que não é tão fácil assim a gente cobrar que o professor também elabore atividades adaptadas, porque para o professor elaborar atividades adaptadas, ele também precisa ser orientado pedagogicamente. então, Ele aí o que é que não acontece? pode só a gente jogar o aluno na sala, tome, esse aluno é seu e você vai preparar atividades adaptadas. Você precisa ser orientada pela coordenação, você precisa estar a par dos relatórios, você precisa saber o nível de desenvolvimento desse aluno, entendeu? Então, Entendi. não é eu chegar aqui e passar para você, faça isso, faça aquilo, eu vou estar no achismo, eu vou estar trabalhando E no achismo. aí, Tudo isso tem que ver o contexto. exato, aí a questão da retenção. Aí o que é que eu vejo para essa minha aluna, sabe? Porque eu tive um aluno ano passado que ele estava nessa situação. Eu falei com a família, eu disse assim, porque quando esse aluno, não é eu desmerecendo assim, nem dizendo que no ensino médio não tenha quem cuide, nem tem esse olhar, Sim, sim. mas geralmente o aluno fica lá, a gente sabe que ele fica lá no canto. Aí eu falei com a mãe para reter ele, né? Porque a gente dava mais uma avançada nele, trabalhava mais. A mãe não aceitou, que ele queria ir para uma escola lá, que ele era apaixonado pela escola. E aí eu digo, então tá bom, vamos passar, já que ele quer ir para a escola. Para resumir,
a escola acabou negando a matrícula dele, sabe? E a mãe teve que entrar na justiça para poder ele ir para a escola que ele tanto almejava. Aí É porque agora, com nenhuma essa escola aluna, pode negar matrícula ao aluno porque ele é portador de alguma deficiência ou transtorno. Nenhuma pode negar, nem pública e nem privada. Nenhuma. então, aí esse ano eu estou fazendo de novo, né? Assim, com essa aluna, já que ela evoluiu um pouquinho, assim, um pouco, né? Eu estou feliz, né? Porque eu consegui, ver uma evolução dela. Aí eu falei com a mãe, aí eu disse, vamos fazer o seguinte, não vamos aprovar a Linoane, olha, eu já falando o nome da menina, mas enfim, não vamos aprovar ela, vamos deixar ela mais um ano aqui com a gente, porque a gente pode trabalhar mais um pouquinho. Na verdade, é porque eu estou aprendendo, né, com eles, eu estou vendo como é que eles se desenvolvem. Então, para mim, lá na escola diz bem assim, eles dizem, não falem dos alunos especiais, porque Ieda vem logo defender. Vocês não falem, bem assim, né? Aí eu cheguei e falei com a mãe, eu disse, vamos deixar ela mais um ano aqui com a gente, porque para a gente observar se ela evolui mais, e aí depois a gente passa ela para o ensino médio. Aí a mãe concordou, sabe? Aí nós vamos deixar ela lá mais um ano com a gente, né, no 9º ano, para ver se ela, para ver não, que eu tenho certeza que ela vai aprender, sabe? Ela vai evoluir mais um pouco, né? Porque assim, o aluno que ela tem autismo, ela tem o transtorno do autismo e tem DI, sabe? E aí, eles têm um tempo de aprendizagem, né? E a gente deve respeitar esse tempo de aprendizagem deles. Aí eu fico meio assim, né? Quando eu vejo o pessoal falar, não pode reprovar, não pode reter, tem que promover. Mas aí eu vejo esse lado de quando a gente promove, 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 vai promovendo, eu vou dizer o que é que eu escuto, né? Aí diz bem assim, vamos passar fulano para a gente ficar livre. Que aí ele vai, vamos jogando, né? E aí eu não gosto desse discurso, sabe? Mas é isso mesmo. Dessa porque eu vejo, né, diz, fulano a gente não Porque pode para reprovar, porque avaliar correto era necessário uma série de condições, né? Que o professor tivesse é, essas condições, que a escola tivesse, que o aluno tivesse. Como não tem essas condições de avaliar esse aluno como deve ser avaliado, e aí ele. Porque é a tal da história. A lei é que diz isso, não sou eu, gente. Quando é a tal do indúbio pro réu. Em caso de dúvida, você não pode penalizar o indivíduo. Então, se você não tem condições de de avaliar avaliar, corretamente, você não vai retê-lo. Você não pode retê-lo, né? Não é que exista na lei que tem que ele ser aprovado, 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 aprovado. Não. Para você tem que avaliá-lo, mas para você avaliá-lo, você tem que ter dado todas as condições necessárias. Se você não deu essas condições necessárias, as condições de que esse indivíduo precisa, então você não pode reprovar. Aí, o que é mais fácil, né? O que é mais aprovar. É, É exatamente isso que é feito. Eu não estou culpando ninguém, nem estou questionando, mas é exatamente, o indivíduo não pode ser prejudicado se não foi dada a ele todas as condições que ele tem direito de ter, porque ele tem direito, mas não dá. Então, para que ele não possa questionar a prova. E essa criança ou esse adolescente é o único prejudicado nessa história. Mais uma vez, né? exatamente. Bom, é bem isso. Pois, Bom, mais professora, alguém, obrigada. professora? Com dúvidas agora? Mais alguma sugestão para a Raposa? Gente, quem não estiver falando, fecha o microfone, porque senão fica dando um retorno danado no ouvido da gente. Obrigada. Só tem ainda a Jucimar, que eu acho que está com o microfone aberto. Bruna também. Professora Jeane, aproveitar para Diga, meu perguntar. coração.
Eu não sei se você falou que eu atrasei uns minutinhos para chegar. A atividade, a última atividade, né, que está para ser entregue ainda, tem quantitativo de páginas ou Eu não disse que no ainda? máximo 2 laudas. Duas, tá. Hum. Que me Eu falei perguntaram. logo no começo, eu acho, não foi, Cândida? Tá, é que eu cheguei uns minutinhos Não, depois. não, tudo bem, tranquilo. Gente, eu estou à disposição. Depois de hoje, só no privado. Não vai ter mais videoconferência comigo, não. Agora é com Delminha. Mas assim, qualquer coisa, se qualquer dúvida, é só entrar em contato. Uma coisa que eu também disse, viu, foi que nós não vamos poder fazer prorrogação dessa última atividade. Professora, Diga, meu coração. então, essa questão da atividade que eu ia falar, a atividade está muito em cima para a gente entregar. Final de ano, Não, correção de prova, fechar diário, tem que ser só até amanhã. só até amanhã. Não está muito em cima, não. Olha, o tempo que a gente tinha era para ser de em torno de 7 dias, de 7 a 8 dias. Tá com 10 amanhã, mulher. Eu acho que ela está confundindo com a criatividade da nova disciplina, que só até amanhã. Eu acho que ela está falando por conta da disciplina Da da disciplina. Delma. Isso, ela sim foi bem pouco. Acho que não dá não 7 dias, viu? Mas a minha foi da outra semana ainda. Não, eu sei. Sexta-feira, olha, sexta não, que eu não postei na sexta, no sábado fez 8 dias, ontem 9, hoje 10, 11 dias da manhã. Não, a da senhora sim. Agora eu acho que ela quis falar mais da Delma mesmo. Ah, sim, sim, sim. Aí eu não posso, não tenho como responder, né? Não, é Porque porque a atividade dela que tem que responder é ela, né? Cada uma com a sua é, atividade. Isso viu? mesmo. Que a minha já está com um tempinho já. Porque eu não postei no dia porque eu estava doente, aí foi no outro que eu postei, e aí era sempre de sexta a sexta. Aí no encontro presencial, o pessoal pediu para eu deixar para segunda, porque vocês tinham um tempinho a mais no final de semana. Aí, mesmo sem combinar com Mônica, eu prorroguei para segunda-feira, e esse agora eu botei para terça, porque era a final. Viu? E vocês não pensem que é só vocês, não, gente, que ficam assim, não. A gente também fica doidinho, viu? Pergunta a Mônica, que é a mesma coisa. É, é com vocês, é aula, é Eu sei que no atividade. final do ano é uma correria, todo mundo está no mesmo barco. E a gente tem aula até, no meu caso, até o dia 22. Só que a do dia 22 a turma já falou comigo, né? Para não fazer presencial, né? Mas o calendário da universidade está muito apertado, é o final, assim, muito corrido. Aí a gente fica nessa correria, né? A gente não pode nem adoecer mais. Ó, a Moniquita já colocou o e-mail da professora Delma aí. Vale ressaltar que a professora Delma disse que nenhuma atividade é para ser no e-mail. Não, mas eu mandei o e-mail, não foi para vocês enviarem a atividade, não. É Para que entrar em caso vocês contato. queiram fazer essa pergunta que vocês fizeram, prazo, tal, vocês podem mandar esse e-mail para ela, né, a pergunta nesse e-mail para ela, que aí ela acompanha e aí ela fala diretamente com vocês, caso vocês queiram um contato direto com a professora. Eu coloquei o e-mail, não foi para vocês mandarem a tarefa para o e-mail, não. A tarefa é lá no AVA mesmo. É só caso vocês queiram um contato mais rápido de comunicação com ela, aí vocês podem fazer via e-mail. Entendi. É porque ela falou isso que chega, eu fiquei foi com medo. Eu disse, não vou nem mandar uma mensagem. Não, mas Delma é ótima, vocês vão gostar dela. Certo.
E ela tem uma calma, uma tranquilidade para responder as coisas que chega, né? Bem, tudo muito detalhado, muito, muito bem explicadinho. Eu não posso solicitar ela que, por exemplo, ela faça as atividades em outras datas, sabe? Porque cada professor tem a sua autonomia. Agora, vocês, como são alunos, se vocês quiserem fazer solicitação, aí vocês mandam por e-mail, que aí ela avalia, ela vê as circunstâncias, enfim, é o movimento estudantil aí. É a organização dos estudantes, né? Como eles falaram comigo no dia do encontro presencial. Professora, porque às vezes a gente tem mais tempo no final de semana. Se a senhora deixar o final de semana, eu digo, tá, eu vou colocar. Então, eu vou falar com a minha intermediária, a tutora Carolina Machado, que ela dá um suporte bem bom. Vou falar com ela para ver essa questão de prazo com a outra professora, porque eu achei assim muito em cima para entregar. Vocês têm um grupo de tutoras top de linha. Todas É, elas são excelentes. Nível altíssimo. eu particularmente não tenho o que reclamar, só agradecer a Carolina, porque mesmo ela estando de resguardo, ela não deixou de nenhum momento dar suporte. É um compromisso muito grande delas. A gente sabe que não é fácil estar com o bebê amamentando, mas mesmo assim ela interagiu, deu um suporte bom mesmo a gente. E aí, pessoas, mais perguntas, alguma coisa? Nem no chat tem mais nada. Um número bom tem na sala e ninguém está se manifestando. Vamos fazendo. Mamãe. Ô, Melry, Oh, diga, você viu, né? fale, Mônica. Não era isso mesmo, era isso que eu ia dizer da mensagem dela de Melry no chat. Ah, eu falei no começo, vai ficar gravado, Mônica? Tá gravando, tá? Pronto, aí ela pode ver depois que eu expliquei no começo detalhado, que ela vai fazer destacar desde o início, o que ela aprendeu. Eu coloquei tudo, expliquei direitinho, né? Aí você pode depois, Mary, ver a gravação, viu? É um relato breve da sua Mas aprendizagem. aí, nesse caso, Jane, eu vou pedir essa gentileza, porque a gravação demora um pouquinho. E como o prazo de Ah, entrega tá. é amanhã, a É, gravação não é não sai logo, instantânea. não. É, É isso. Eu preciso aí de beleza. pelo menos umas 24 a 48 horas para botar ela no ar. Nossa, aí não vai E, dar tempo, não. Quando e, for, e ela é, já tem terminado o prazo, tem razão. aí Não, isso pode aí por não. isso eu vou pedir a Ah. gentileza de você Não, repetir. não, tranquilo, sem problemas, sem problemas. Vou repetir, porque 48 horas já tem terminado o prazo, não vai adiantar nada, né? Bom, olha, vocês façam o relato, inicie se identificando o curso, lá vai eu com metodologia, identificando o curso, depois vocês vão pontuar o que vocês aprenderam a partir de, ou mais, assim, fica mais pedagógico, mais didático, se vocês pontuarem por tópicos,
Eu estava pensando isso agora, né? Tópico da unidade 1, da unidade 2, cada unidade, o que você aprendeu com aquela unidade, né? Isso aí você vai fazer tipo um resumo. A unidade 1 tratou disso, você vai dizer o que você aprendeu. Você pode colocar ali o que foi novo para você, né? O que foi uma novidade para você, ou o que você já sabia e reforçou, ou alguma dúvida que você tirou, o que foi que esclareceu para você, né? O que você aprendeu naquela unidade. E você faz isso em cada unidade até a avaliação. Não é um relato longo, no máximo 2 laudas, né? Ajudou, meu bem? Uh, uh, realmente. Vejam se vocês também têm algum fórum que vocês não tenham feito ainda e me mandem antes de encerrar, para que depois eu não tenha que estar perguntando, porque eu faço uma planilhazinha. Aliás, eu já fiz desde a outra disciplina e nela eu já vou colocando o que vocês fizeram para poder dar o conceito no final, viu? Então, quem tiver devendo, veja Professora, aí. eu Diga, mandei 2 atividades pelo e-mail. recebi todas. Todas que mandou no e-mail eu já baixei. Já Pronto, tem uma professora, eu também pastinha aqui que enviei, eu vou viu? colocando tudo. Eu também enviei, aí como não recebi o retorno da senhora, achei que não tivesse chegado até a senhora. Olha, esses dias, últimos dias, eu passei uns dias sem, eu tive um probleminha de saúde e também operei o olho. Aí eu passei uns dias sem olhar, sem ler o material, sem dar retorno. Só baixei porque evitava, porque eu não aguentava nem a claridade, nem a luz do computador, porque eu fiz uma cirurgia de pterígio, eu vou ter que fazer, na verdade, 2 cirurgias. Cirurgia de pterígio nos 2 olhos e cirurgia de catarata nos 2 olhos. E como o médico pediu rápida, eu já comecei, já fiz uma. Em janeiro vou fazer a outra de pterígio para depois fazer a catarata, porque só então eu posso trocar os óculos. Aí por conta disso eu fiquei uns dias sem muito acesso ao computador. Aí eu já baixei. Tive mais pressa em baixar do que em responder, né? Só para justificar. Certo. O meu e-mail, eu vou mandar o acadêmico, que é o que eu recebo mais. Eu acho que até já tinha colocado desde a outra vez, mas eu vou escrever aqui. Eu ainda estou com dificuldade de leitura. Não sei porque eu não estou conseguindo enviar. Alguma coisa errada aí. Pronto, agora vai. Pronto, aí está. É mariageane@academico.ufs.br. Tem 2, mas o outro já está muito cheio a caixa. É melhor vocês colocarem nesse.
Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida, algum esclarecimento? Vamos Maria a... Jeane, né, professora? Porque tá É. Maraia. Obrigada, professora. Eita, desculpe, foi minha maneira de digitar. É Maria. É, eu tenho mania de escrever rápido. É Maria. É. Agora está correto. mariajeane@academico.ufs.br. Professora, Diga, meu bem. a atividade ela pode ser enviada também somente no AVA, ou eu É, tenho que enviar para o seu e-mail também? no AVA. No e-mail é só quem tem atividade atrasada. Quem não mandou no prazo, Ah, já fechou o chat, entendeu? uhum. No e-mail é assim, quem tem atividade atrasada, que não tem, que não deu tempo de enviar, que perdeu o prazo, aí pode enviar pelo e-mail. Mas essa última é só no AVA. Tá certo, querida. Obrigada. Nada. Que foi, amor? Obrigado, Maria José. Feliz Natal também para você. Boas festas. Aproveite também as férias. Eu sei que você está estudando, mas aproveitem as férias e leiam o material assim, sem compromisso, sem ser cobrança de aula, só para adquirir novos conhecimentos, né? Tem um calhamaço de livros que as meninas ficaram querendo tirar, digitalizar, mas nem sempre a gente consegue digitalizar tudo. Eu até mostrei nas aulas, eu estou até com eles aqui, né? Muitos livros que às vezes a gente, né? Um eu tive até que pegar que estava com minha irmã, que ela estava precisando exatamente para fazer um relatório. Ela é assistente social e ela estava com ele para fazer relatórios, mas que tem muita coisa boa, tem muitos livros em PDFs, né? Que a gente pode baixar e lendo. Não precisa você ler seguido, lê aquele conteúdo, aquela coisa que está te chamando a atenção na hora. Porque a gente não pega, por exemplo, um livro dessa grossura e vai procurando os conteúdos, selecionando aquilo que está, né? E vão adquirindo, porque é, esse, eu sempre olho assim, a educação inclusiva é uma disciplina que as coisas nela envelhecem muito rápido. Isso, é verdade. Como eu digo que envelhece muito rápido? Porque sempre estão surgindo novas experiências, novos estudos. Então, a gente sempre tem que estar se atualizando, sempre estar vendo, olhando o que é que está surgindo mais recente. Eu tenho livros aqui excelentes, mas que eles ainda usam, por exemplo, DSM-4, e a gente já está com DSM-5, já houve alterações. E, às vezes, a gente não... Os livros, eles demoram um pouco para serem publicados. Os artigos, eles são mais recentes, publicam estudos mais novos, né? Então, tem sempre as revistas especializadas, elas estão sempre publicando. E hoje a gente tem, assim, a felicidade de ter muita revista online, né? Que antigamente a gente não tinha. Então, a gente tem muita facilidade de baixar. Olha, uma horinha ali, ao invés de você estar lá no Instagram, olha se tem algum artigo novo, olha as datas de publicação, né? O que a gente considera novo de artigo publicado nos últimos 5 anos, né? São os estudos mais recentes. Então, sem ter essa cobrança de, eu tenho que ler, porque eu tenho que responder uma atividade da professora Delma, da professora Isa, da professora Jeane. Não, lê só para ver o que está acontecendo, quais são os estudos recentes, né? Eu não fiz nenhum, me matriculei, estudei uma parte, mas quando eu fui fazer um curso de neurociência, porque eu já vinha lendo um monte de coisa sobre neurociência, exatamente as experiências que estavam sendo pesquisadas na área e publicado, né? Eu li um artigo, lia outro, então aí essas coisas vão interessando. Então a gente precisa estar se atualizando, vendo o que está sendo publicado recentemente,
né? Olha, geralmente, está perguntando aqui os sites. Eu olho os sites das revistas especializadas. Se você entra na base de dados da Cielo e você bota o tema lá, né, a palavra-chave, ela localiza uma variedade de artigos para você. Aí tem, é, porque esses assuntos vocês tanto pegam tanto na área da saúde como na área da pedagogia. Então, a BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, ela tem muito artigo bom também, né? A Lilacs também é outra base de dados que a gente encontra muita coisa, e também a gente pega também os repositórios das universidades, onde são arquivadas as teses, né, as dissertações. Então, são estudos recentes que vocês podem pesquisar, né? Revistas de educação, as revistas das universidades. A maioria das universidades tem revistas, tanto de educação quanto de saúde. Essa última atividade é individual, viu? A última atividade, ela é individual. Esse barulho é a minha calopsita. Ela agora está imitando os cachorros. Eu fico rindo porque o cachorro late na rua e ela fica imitando. Ai, ai. Eu acho que eu falei da BVS, não foi Biblioteca Virtual em Saúde. A Cielo, a Lila, que esses são os mais. E tem algumas revistas de educação que são bem. As revistas de educação têm os estudos mais recentes, né? A PUC São Paulo, ela tem um curso de neurociência e educação, e eles têm publicações ótimas, né? Vocês podem entrar na biblioteca da PUC São Paulo ou nas publicações online, que é muito rica, né? Menina, para. Não guardem dúvidas para depois, né? Eu não sou padre, mas falem agora. Para amanhã. Tem Carol aqui com a mão levantada, Carolina do Vale. Pode falar, Carol. Carol? Oi, Mônica, eu já tirei minha dúvida com a professora já. Ah, Foi sobre a pronto. questão do envio da atividade para o e-mail. Ah, sim. Eu não sei agora como é que baixa a minha mãozinha aqui. Você clica nela de volta. Tá certo, deixa eu ver aqui. Ah, Baixa- pronto, tá certo. Obrigada. Senta, mãe. E aí, Mônica, quer encerrar? São 9 horas agora, né? Eu vou ver aqui se mais alguém ainda tem alguma dúvida.
Caso não tenha, a gente vai então encaminhando, né? Já vista que a gente está 1h30 aqui, então eu gostaria de saber, assim, se mais alguém ainda quer fazer algum questionamento, trazer algum relato, trazer alguma pergunta. Estamos aqui à disposição para isso. PL é o partido que busca defender a família, as nossas tradições e os valores que nos tornam um só povo, brasileiros e serifanos. Não, mas ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Da qualidade de vida do nosso povo. Bom, então eu acho que podemos ir encaminhando, né? Deixa eu só. Eu acho que podemos ir então encaminhando para fazer isso, Bruna, ótimo. Finalizando para a gente fazer aqui esse fechamento, né? Eu tenho só a agradecer a Jeane, que desde o início do curso vem aí colaborando conosco, mesmo diante de todas as situações delicadas que ela passou na vida dela, que a gente acompanhou aqui, né? Então, Jeane, muito obrigada, né, por ao longo desses meses você estar aqui com a gente. Foram momentos muito importantes de aprendizado, né? E acredito assim que a gente pôde aproveitar bastante, né? Como você sempre deixou seu contato à disposição. Se mais alguém quiser esticar aí o contato com você também, né? Fica à disposição. A professora Jeane também, ela orienta na pós-graduação, não na área de educação especial, mas ela orienta na pós-graduação. Então, também, depois, se alguém quiser conversar um pouquinho mais com ela a esse respeito, né? Também ela está sempre à disposição. E a gente fica também à disposição aí, tanto eu quanto as tutoras, para que a gente possa fazer esse fechamento aqui desse módulo que esticou um pouquinho, mas que está já tudo encaminhadinho, né? Para a gente prosseguir aí com o próximo módulo, tá certo, pessoal? Vou só aproveitar o espaço aqui para esclarecer que o próximo módulo, nesses próximos dias, ele está mais ajustadinho, assim, arrochadinho os prazos, porque dia 22, né, é o período que a gente entra em recesso aqui na universidade. E aí, o que é que eu combinei? Até para ser, assim, ficar mais leve para vocês também, né? Eu combinei que a gente daria uma pausinha aí para nas atividades a partir do dia 23 até a primeira semana de janeiro, para que a gente possa passar em um Natal, um Réveillon mais tranquilo. Só que eu fiz esse combinadinho aí com a professora Delma, porque pelas normas da CAPES, cursos EAD não entram nos Recebe. recessos da universidade, os recessos presenciais. Então, se eu fosse cumprir lá rigorosamente, a risca, aquela situação toda, então a gente ia ter que, mesmo nesse intervalo entre Natal, Réveillon, tal, a gente está aí com tarefa fazendo. Então, o que que eu fiz? Eu disse, Delma, vamos organizar de modo que a gente bloque as atividades para a gente ter uma folguinha aí nesse intervalo e a gente não deixe de cumprir a ementa, que é no final que a gente precisa prestar conta, né? Que a ementa foi cumprida. Então, vocês vão ver que a professora Delma, ela está com uns períodos, assim, uns prazos mais arrochadinhos, mas é considerando esse período natalino que se aproxima e a necessidade de a gente ter aí uma folguinha, tá certo? Então, foi por isso, mas, em todo caso, já disponibilizei aí o e-mail da professora, caso vocês queiram entrar em contato com ela. Temos as tutoras também que fazem o meio de campo, e aí a gente vai caminhando e ajustando aí dentro das possibilidades, tá certo? Bom, gente, eu quero agradecer a vocês, a Mônica, né, as tutoras,
e a todos os alunos por esse tempo que eu passei com vocês. Foi muito bom, muito rico, uma troca muito boa de experiência, né? Os encontros presenciais, né? Foi excelente, né? E que vocês possam contar sempre comigo, como eu espero também poder contar com vocês, né? Os momentos não têm sido esse ano, aliás, esse segundo semestre tem sido muito agradável, não, mas eu tenho muita fé em Deus que as coisas vão se encaminhar e vão melhorar, né? E tudo vai ficar bem, de acordo com a vontade divina, né? Já recebi duas notícias agora, recentes, que foram maravilhosas, porque a gente pensa assim, ah, porque eu perdi meu pai, né? Tá com 3 meses, e aí foi uma coisa, Deus só dá, não, Deus pensa em tudo, né? Agora, os meus dois sobrinhos, né? Uma sobrinha, um sobrinho, a sobrinha, ela tá grávida, e o meu sobrinho também, a esposa dele tá grávida. Então, vão chegar dois para aliviar o nosso coração. Não é substituindo, né? E a gente não substitui pessoas, mas eu acho que Deus manda um acalento para o coração da gente. É para acalentar o nosso coração, para a dor diminuir, né? É uma vida nova e vida nova é esperança. E o Natal é a renovação do nascimento de Jesus, o que significa que são esperanças novas vindo para a nossa vida, né? Cada ano para que a gente se renove a esperança na vida, em tudo. Então, agradeço muito o apoio de todos vocês. Muito obrigada e contem comigo, tá bom? É. Também vou aproveitar aqui o ensejo, caso a gente não se veja mais em outro momento até lá, para desejar um Feliz Natal, um 2024 de muita prosperidade, luz, paz e saúde para todo mundo. E dizer que temos aí mais um ano pela frente, que possamos nesse ano que se aproxima, né, a gente continuar aí com o pique que nós temos e com as lutas que nós lutamos diariamente, sempre com força, para que a gente não desista, né? Porque a educação é assim, é um campo de batalha e de resiliência cada dia. Então, É uma também luta minha diária. minha gratidão aqui a vocês, né? A vocês que caminharam até aqui com a gente sabe que o início foi daquele jeitinho conturbado, mas agora as coisas foram Se entrando nos ajustaram. eixos, isso, e aí a gente está conseguindo agora fazer, né, tudo que tem sido possível de ser feito. Então, muito obrigada a vocês por toda a paciência, né, e vamos seguindo, tá bem? Tá lá amanhã, Mônica, no campus. Amanhã eu tô lá, eu vou logo cedo, porque é dia de amanhã eu dou aula de tarde, aí acredito que 1h30, 2 da tarde no máximo já tô lá. Aí Já também tem. só volto quarta-feira. Tá, joia. Amanhã a gente se vê. Beijão. Isso. Beijão, Bom, meninas. pessoal, um beijo para vocês, bom descanso. Vou encerrar a gravação.